E aí, turminha, tudo bem com vocês? Então, estamos para mais uma aula, holandês básico, lição 3. Quem ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se aí no botão vermelho, dá o like também no vídeo, assim eu consigo contabilizar como vocês estão gostando ou não do curso. Bom, de antemão, quero dizer que essa aula não é tão simples, entendeu? Então, eu pedi um pouco de ajuda aqui num site de uma amiga para poder trazer para vocês esse material, mas é super importante e vocês têm que estudar repetidas vezes para entrar na sua cabeça, porque não é fácil, ok? Mas vamos tentar. Vou tentar ser sucinto, simples e qualquer dúvida você sempre pode entrar em contato comigo e perguntar, ok? Vamos para o slide seguinte. Aula anterior, o que nós vimos? Nós vimos o de, o het, o en, são pronomes, são artigos. Vimos alguns verbos no infinitivo, mas você já consegue vislumbrar a noção de alguns verbos no holandês. Vogais curtas e longas, alfabeto e alguns substantivos novos. Na aula de hoje, nós vamos ver, a maior parte do tempo, pronomes. Vamos começar com os pronomes pessoais. Eu já falei um pouco dos pronomes na primeira aula, mas hoje nós vamos entrar mais a fundo no tema. Então, singular, primeira pessoa, ik, eu. Segunda pessoa, jij, je, tu. Também pode ser usado u para você, o senhor ou a senhora. Geralmente, as pessoas, quando não se conhecem, e utilizam o holandês, elas vão sempre usar o u, porque ela mantém uma distância, um respeito. Então, não pode usar tu, entendeu? No caso, o ie. Não pode ser usado. Terceira pessoa, nós temos hij, que é ele. Zij, ze, que é ela. No primeiro vídeo, eu não coloquei o z para ela, porém, é possível utilizar. Então, como vocês veem aqui, zij ou z também pode ser utilizado para ela, ok? E o het pode ser usado também quando não tem gênero. Por exemplo, está chovendo, então é atemporal. A gente não consegue dizer se é homem ou é mulher, então vai ser utilizado o het. Plural, primeira pessoa, wij, we, nós. Segunda pessoa do plural, jullie, vós, vocês, e u para senhores e senhoras. E a terceira pessoa do plural, zij, ze, que é eles ou elas. A diferença da terceira pessoa do singular para o plural, no caso do zij, do ze, vai ser de acordo com o verbo. Então, por exemplo, ze is mooi. Então, nós sabemos aí que é no singular. Agora, se eu digo zij zijn, eu estou usando o verbo no plural. Então, seria, no caso, plural. O verbo zij nós também já vimos, mas você sempre pode voltar no vídeo primeiro e você vai ter, aliás, foi no vídeo segundo, vai ter uma informação melhor caso tenha esquecido. Pronomes pessoais, as regras básicas. Em princípio, as formas ie, zij, we são sinônimos de je, ze e we. Porém, elas são utilizadas para dar um contraste. O que seria isso? Por exemplo, se eu digo wij gaan naar huis en jij, quer dizer, as pessoas vão para casa, mas essa pessoa que perguntou, ela não tem certeza se a outra pessoa vai para casa, se uma terceira pessoa vai para casa. Então ele pergunta, e você? E tu? Então ele disse aí. Por isso que ele usou nesse caso jij. Wie heeft betaald? Jij. Quem pagou? Tu. Então aí tem um contraste novamente.
Na Flandres, numa linguagem coloquial, usam-se muitas vezes os pronomes antiquados rei e ré, em vez de ie e ie. Então, as pessoas utilizam esses pronomes porque ele é o meio termo. Geralmente o ie, ele é muito íntimo. Você diz para sua mãe, sua namorada, para uma pessoa muito próxima de você. E o u é para uma pessoa que você não conhece, você vai usar. Mas o rei e o ré, você utiliza meio termo. Por exemplo, às vezes, quando você tem uma certa intimidade com um colega de escola, o seu chefe, você pode usar o rei. Então, o colega de trabalho é melhor, né? O colega de trabalho é melhor do que o chefe, em todo caso. Em neerlandês, ao contrário do português, o pronome pessoal nunca é omitido, então nunca pode se omitir. Você sempre tem que usar o pronome pessoal, ok, pessoal? Na terceira pessoa do singular também se usam os pronomes indefinidos, het e men. Men aqui quer dizer o povo, as pessoas. É um pronome pessoal utilizado no holandês. Os homens também pode ser interpretado assim. Het corresponde ao inglês it e no alemão es, e usa-se, portanto, para verbos impessoais, ou seja, verbos que não têm sujeito, ou para traduzir frases portuguesas que começam por é ou está. Muitas vezes escreve-se e lê-se tis, em vez de het. Então, exemplos. Está a chover, het regent. É importante, het is belangrijk. Está bem, het is goed. Então, eles abreviam esse het, usa só apóstrofo T. Tits Hut. São laranjas, het zij sinaasappel. Então, sinaasappel, laranjas. E no primeiro exemplo, chove ou está a chover, presente, het regent. Ok? Seguinte slide. Pronomes oblíquos, também é muito importante aprendermos. O primeira pessoa, mij, me. Segunda, ial, ie. Ou u para você, o senhor, a senhora. Como eu falei também, aqui tem uma diferença para quando você não conhece uma pessoa ou quando você tem intimidade. Terceira pessoa do singular, hen, para o, lhe ou ele, no caso masculino, har ou ze para a, lhe, ela, feminino. E het no neutro. Primeira pessoa do plural, ons, mas também temos, eu esqueci de colocar o 11. O 11 é utilizado para nós, nós. Nos e nós, quero dizer. Eu fiz um erro aqui, desculpa, pessoal. O 11 é lá no pronome possessivo. Então, ons, nos e nós. Segunda pessoa do plural, iuli, vos, vós, vocês. Iu para senhores e senhoras. Terceira pessoa do plural, hum, hen, ze para os, as, lhes, eles, elas. Então vai depender do contexto. Por exemplo, dat is voor mij é a primeira pessoa do singular, isto é para mim. Então eu utilizo aí o mij. Dat is van jou. Isso é de você. Então, usa-se o jou aí. Outro slide. Forma oblíqua. Na Flandres, numa linguagem coloquial, usa-se muitas vezes o pronome u, em vez de jou ou ie. Tal como na forma recta, mij, jou, haar, hen e hum, servem para dar ênfase ou para formar um contraste. Além disso, depois de uma preposição, só se podem utilizar estas formas e nunca me, ie e ze. Então, por exemplo, we have je gezien. Mij, quem foi que viste? A mim. Então, aí tem um contraste. Por isso que é utilizado o mij. Ik ga met haar. Eu vou com ela. Então, foi especificadamente com ela. Por isso que usa-se aí o haar.
A diferença entre hun, hen e ze é que hun e hen são apenas para referir a pessoas e podem ser usados depois de uma preposição. Z refere-se tanto a pessoas como a coisas, mas nunca é usado depois de uma preposição. Para se referir a coisas depois de uma preposição, usa-se mais preposição. Então, aqui alguns exemplos. Ik zie hun é igual a ik zie hen, que é igual a ik zie ze. E o significado é: ali estão o avô e a avó, vejo-os. Só que eu fiz um errozinho aqui. Eu vou corrigir. Daar staan twee stoelen. Ik zie ze. Então, daar staan twee stoelen quer dizer, lá estão duas cadeiras. Eu vejo-as. Eu vejo-as, ok? Daar komen op en oma. Ik wacht op hen of hun. Ali vem o avô e a avó. Eu espero por eles. Hier staan twee stoelen. We zitten erop. Aqui estão duas cadeiras. Estamos sentados nela. Aqui tem um exemplo do mais preposição. Op. Quando se refere a de palavras, no caso substantivos, é preciso usar o hen, har ou ze. Quando refere-se a het, substantivo, usa-se o het. Então, daar staat mijn zus. Ik zie ze. Eu utilizei aqui o ze porque zus é com de. Ali está a minha irmã, vejo-a. Daar staat mijn broer. Ik zie hen. Como é homem, irmão, e é formado com o artigo de, eu utilizo hen. Ali está o meu irmão, vejo, ok? Daar staat het huis. Ik zie het. Aqui eu utilizo o het porque eu substituí por uma palavra que tem o artigo het huis. Ali está a casa, vejo-a. Para pessoas e animais, usam-se hen e har ou ze, consoante o sexo. Para coisas, uma vez que as palavras de, ou seja, o artigo é de no substantivo, tanto podem ser masculinas como femininas. E uma vez que nem sequer pessoas que falam neerlandês como língua materna sabem se trata de uma palavra masculina ou feminina, convém usar-se sempre hen. Então, quando você não tem a certeza, você sempre pode usar hen, que vai dar certo. Daar staat een stoel, ik zie hen. Então, se você não soubesse que stoel, cadeira, era feminino, você ia usar sempre o hen, porque ele tanto faz para todos os casos. Mas se você sabe se é feminino ou masculino, você utiliza o artigo oblíquo correto, né? Hen ou har, ou ze. Próximo slide. Pronomes interrogativos. Aqui é uma das partes mais gostosas de se aprender, porque não é difícil e você sempre vai, numa conversa, ter muitas perguntas. Então, você tem que saber bem quais são esses pronomes interrogativos. Então, vamos começar com o we, que já aprendemos. We significa quem. We they, ok? Waarom significa por quê na pergunta. Waarom. Waarom heb je een hele auto? Por que você tem um carro amarelo? Wanneer, a gente utiliza para dizer quando. Hoeveel, quando quero dizer. Wanneer, quando. E hoeveel, quanto. Então, quanto custa esse carro? Hoeveel custa deze auto? Depois temos what, que significa o que ou qual. What is your name? Waarvoor sempre é utilizado quando uma resposta é em, mas é um artigo indefinido. E significa que tipo de. What met? Você vai utilizar, neste caso, ele se transforma em warme. E ele quer dizer com o quê? Por exemplo, quando você diz
Com o que é que eu vou cozinhar? Então, quais produtos eu vou cozinhar? Então, aqui você vai usar o arme. O ar tot. Tot significa até. Então, você tem que dizer até quando você vai cozinhar. Então, o ar tu. Ou, por exemplo, até onde nós temos que andar. Então, utiliza-se o ar tu. E o ar significa onde. Então, onde você mora? Você vai usar o ar aqui. Entenderam, pessoal? Qualquer dúvida, perguntem. Vamos para o próximo slide. Pronomes recíprocos. No português, nós temos alguns pronomes recíprocos, mas no holandês só tem um, que é o elkaar ou mekaar. Então, um exemplo é we helpen elkaar. Quer dizer, nós ajudamos um ao outro. Isso é muito simples, né? Então, vamos para o próximo slide. Pronome reflexo. Então, tem alguns exemplos. Singular, primeira pessoa, me. Segunda pessoa do singular, je. Terceira pessoa, sich. Primeira pessoa do plural, ons. Segunda pessoa do plural, ie. Terceira pessoa do plural, sich. Então, o pronome reflexo está sempre com os verbos reflexos. Verbos reflexos têm um infinitivo com sich, o que corresponde ao português ao si. Então, tipo, lavar-se, sich wassen. Enganar-se, sich verrissen. Então, você pode utilizar de acordo com a frase correspondente, o pronome, e o verbo, você tem que utilizar o pronome reflexo correspondente. Okay? Próximo slide. Pronome demonstrativo. Esse também é muito simples. São 4. Deze, dit, die e dat. Você vai utilizar de acordo com quem fala e a distância do objeto. Então, e também dependendo se o substantivo é het ou de, né? Como vocês podem ver aí no slide. Het, perto da pessoa que fala, é deze. Se o substantivo for com de e for perto da pessoa que fala, é dit. Então, dit is my book. Está perto. Na verdade, não é dit. Seria het. Seria het book. Então, deze book, ok? Se está longe de quem fala, nós utilizamos o die, se for um substantivo com het, e se for um substantivo com de, utilizamos that. É muito fácil, né? Então é só você memorizar qual é o substantivo e se é você que está falando, se está perto ou não de você, o objeto, então você vai utilizar uma dessas 4 aí. Pronome possessivo. Então, era aqui que eu tinha colocado, que já está no caso, né? O 11. Mas vamos lá. Singular, primeira pessoa, mij. Segunda pessoa do singular, jou, je ou uwe. Para pessoas que você não tem intimidade. Terceira pessoa, zijn ou haar, para masculino, zijn, e ha para feminino. Plural, primeira pessoa, onze e ou ons. Então, aqui tem uma distinção. Quando o substantivo ele é de, utilizamos onze. Se é com het, utilizamos ons, ok? Segunda pessoa do plural, iule, ie ou ue. E terceira pessoa, hum. Então, é isso. Pronome relativo, depois de uma palavra com de, é sempre die. Depois de a palavra het, pode ser dat ou what. Então, de man die zingt, o homem que canta. Het huis dat u daar ziet, a casa que vê além. Het huis wat u daar ziet, a casa que vê além. Então, utiliza-se aí como quando é de, utiliza o die, e quando é het, utiliza o that ou what, ok? E depois de uma preposição, os pronomes são muito diferentes.
Se o antecedente for uma pessoa, o pronome é sempre we. Se o antecedente for uma coisa, o pronome transforma-se em war mais preposição. Então, the man met. We spreek. O homem com quem eu falo. Então, aqui eu uso o we porque é de. E é uma pessoa. Het meisjes met wie ik spreek. A rapariga com quem eu falo. No caso aqui é o português de Portugal, por isso que tem rapariga. Het huis waarin ik woon. No caso aqui é um objeto, então waar mais in. E het huis waarover het schrift. Aqui seria waar mais over, porque é het, é um objeto. Próximo slide. Aqui botei alguns exemplos de pronomes indefinidos. Eles podem ser invariáveis ou variáveis. Vamos começar primeiro com os invariáveis. Então, renur quer dizer o suficiente, em par, alguns, algumas. Men, het, pronome pessoal também, que eu já falei anteriormente. Iemand, alguém. Niemand, ninguém. Então, exemplo. Renur, ik heb genoeg gegeten. Eu comi o suficiente. Een paar, ik heb een paar boeken geleend. Pedi alguns livros emprestados. Sobre iemand. Iemand heeft voor jou gebeld. Alguém te telefonou. E niemand weet waar hij is. Ninguém sabe onde ele está. Pronomes indefinidos variáveis. Então, apenas 2 pronomes indefinidos são declinados, isto é, junta-se um i ao pronome, depois dos artigos de ou has, depois de um pronome demonstrativo e depois de um pronome possessivo. Trata-se dos pronomes viu e wennig. Viu muito e wennig pouco. Então, viu autos, que é muito carros, e que hebben viu tijd, tenho muito tempo. De vele fouten, os muitos erros. Onze weinige geld, o nosso pouco dinheiro. Os outros pronomes indefinidos são sempre declinados antes de a palavra substantivo de, né? E nunca antes da palavra substantivo het. Por exemplo, enkel. Então, enkel, algum. Enkele mensen. Algumas pessoas aqui têm uma variação, porque o primeiro é uma palavra. O primeiro é uma palavra het, e o segundo é a palavra de. Mensen, está no plural. Ander, outro, outra. Andere mensen. Outras pessoas aqui também, está no plural, por isso que usa o é depois do ander. Een of one ander. A ou uma, certo a. Een of andere dag. Um certo dia. Ieder ou elke, quer dizer cada. Iedere dag, elke dag, cada dia. Então, como é uma palavra com de dar, usa-se ieder. Tem um ezinho ali depois do ieder. Ok, pessoal? Vamos para um outro assunto. Já falei sobre os números de 1 a 10, agora vamos dar seguimento a de 11 até 100. Então, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19 e 20, 20. Então, de 11 a 19, você vai sempre utilizar esse tin no final. Uma coisa aqui que eu vou já falar, primeiro eu vou falar cada um deles, mas depois eu vou dar uma dica aqui. Então, número 20, já falei 20, número 10, 30, 30, 40, 20, 50, 20, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90 e 100, 100.
ok? Aqui chega aonde eu queria dizer da dica. Os números entre 1 intercalados entre 20 e 30, ou 30 e 40, no caso 21 a 29, por exemplo, vocês vão ter que falar primeiro o último número e depois o primeiro número. Então, no caso do 21, você vai dizer o último número 1 e depois o número 2. É como se você dissesse em português assim: 1 em 20. Então, 22. 2 em 20. O 23. 3 em 20. É assim que se fala no holandês. Então, 21. 21. 22. 22. Eu coloquei aqui em vermelho para diferenciar, porque o 2 termina com E e logo depois vem um outro E. Então, eles colocam por escrito o trema nesse E, nesse segundo E. No caso, o terceiro aqui, porque tem 3 S. Mas vai haver casos que você, como aqui, que você vai utilizar no segundo E, porque já esse en quer dizer I, é a junção, né? Então, 32, 32, 43, 43, 54, 54, 65, 65, 76, 77, 87, 87, 98, 98. E é assim que funciona. Espero que vocês tenham entendido. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a lição 4. Tot ziens!